Saiu o relatório Convocados 24. Nesse relatório, liderado, capitaneado pelo time do César Grafietti, há um comparativo financeiro de todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. É um relatório denso, completo e analisa a finança dos clubes do ano passado. Claro, já vai haver diferenças para esse ano, mas é assim que funciona, né? Ele compila, o time dele compila, na verdade, são algumas empresas. Eles compilam todos os balanços disponíveis, né, com a qualidade disponível, e colocam num relatório único. Esse relatório tem 301 páginas. Óbvio, né? Saiu agora aqui na Nova Zelândia, saiu de madrugada aqui na Nova Zelândia, aí na tarde aí no Brasil. É óbvio que não deu ainda para fazer um levantamento completo. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar aqui os pontos mais importantes, os pontos relevantes nesse relatório. E tem muita coisa importante. Esse relatório, a gente já pode fazer dar uma geral. Esse relatório mostra com bastante clareza o que já era sabido, mas é confirmado, que é a qualidade da estrutura financeira do Flamengo e o quão mais forte o Flamengo está se tornando comparado com os outros times. Enquanto há sim, a diferença aumenta em alguns quesitos, diminui em outros, a avaliação geral desse ranking, desse relatório e do ranking, que talvez seja mais interessante, coloca o Flamengo numa situação extremamente confortável. O relatório que eu me refiro é o relatório mais importante no que se refere à parte financeira do futebol brasileiro. É esse relatório, o relatório 24, da Galápagos Capital, Finanças, História e Mercado do Futebol, convocados, e na Outfield também é uma empresa que participa do desenvolvimento desse negócio. É um relatório, como eu disse, muito completo. Está aqui todos os realizadores, o Convocados, a Outfield, a Galápagos e o apoio da Tomorrow Sports. E o que a gente vai fazer aqui, como eu havia dito, nós vamos mostrando aqui os highlights, as partes mais importantes e comentando. Tem muito material e nas próximas lives, nas próximas semanas, nós vamos trazendo assuntos específicos que nós vamos descobrindo aos poucos, fazendo a leitura desse documento que tem um total de 301 páginas, 250 de conteúdo específico. Bora começar aqui com a parte mais importante. Aqui é um overview, né? Aqui é uma visão geral dos números do futebol brasileiro, de acordo com o relatório Convocados 24. Houve um crescimento de 22% nas receitas totais da Série A, que hoje superam a casa de 8,5 bilhões de reais. Segundo o levantamento do Convocados 24, o crescimento de 22% totaliza 8,8 bilhões de reais. 79% do percentual do futebol brasileiro, dos brasileiros, tem o futebol como esporte preferido. 4,6 bilhões de reais é o custo com salários nos clubes da Série A. Isso em 2023. Um dado importante, né, talvez assim o dado mais relevante aqui desta página, né? Nós nos atentarmos a esse número aqui, ó. 13% dos clubes agora no futebol brasileiro são limitada ou SAF. São SAF, né? O número de clube empresas hoje no Brasil é de 13%. No ano que vem, quando nós tivermos aqui novamente, vamos ver quantos, né? Quantos clubes mais serão. Antes da gente continuar, vou comentar aqui uma coisa importante, né? O conceito que é estabelecido nesse relatório, né, é um conceito internacional. E houve uma mudança relevante do ano passado para esse ano, que é para tentar igualar os comparativos entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, principalmente na parte comercial, na parte de patrocínios, tá? A gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Vamos lá. Total de receitas. Comportamento das receitas totais dos brutas da Série A do futebol brasileiro. Essa linha aqui é a variação anual. Obviamente, algumas quedas, né? 2020 por conta da pandemia. 2021 não tenho a menor ideia. 2022 não tenho ideia porque foi. Mas houve aqui um aumento em 2023. Possivelmente, esse aumento de 22% no aumento no futebol pode ter a ver, ou certamente tem a ver, com a questão do adiantamento da Liga Forte União. 22% de aumento é um aumento muito grande. Já houve, historicamente, alguns outros aumentos, né? Mas esse realmente é um aumento relativamente muito grande no mercado, que tende a se tornar mais estável. A gente fala de receitas totais, total de receitas, mas, na verdade,
Quando você faz uma análise mais precisa, quando você se dedica, quando você se debruça nos números, você começa a notar que o recorrente, a análise recorrente é mais importante. É mais importante pelo seguinte, eu vou explicar por quê. É importante por duas razões. A primeira razão é sobre a previsibilidade. A previsibilidade garante aos times, aos clubes, o que é necessário para um planejamento de longo prazo. Futebol é um projeto de longo prazo. Então, quando você estabelece uma série de parâmetros para o futebol, por exemplo, você vai olhar para garantir esse planejamento. É muito provável que você vai se basear particularmente na sua receita recorrente. Óbvio, né, que você pode contar aí com alguma receita extraordinária, mas particularmente você está analisando a receita recorrente. E uma outra coisa importante, a questão da receita recorrente, se você tem um clube que fecha as contas, o clube fica no azul, fecha positivo, apenas com as receitas recorrentes, você tem uma solidez maior do que um clube que necessita, por exemplo, de receitas extraordinárias, como uma grande venda de um atleta, para fechar no azul. Você vê esse time, alguns times do futebol brasileiro, Palmeiras em especial, para citar um exemplo, fechando as suas receitas no azul, com frequência, azul, 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 mas muitas das vezes fechando no azul por conta de receitas extraordinárias. Obrigado pela correção aqui, o Jonas está dizendo, ele está extraindo as receitas da grana. Deve estar inclusive escrito aqui na nota, né? Paraná, as maiores... tá aqui, é verdade. Estava aqui na nota, eu não lia. A nota diz o seguinte: se ajustarmos 2022 as receitas com a venda dos direitos da Liga Forte, apenas as operacionais não estão contemplados nesse... Tá aqui na nota, não está contemplado. Tá aí a explicação. Receitas recorrentes. E aí uma coisa importante. Receitas totais brutas comparativos por clubes na Série A em 2023. Você vê o Flamengo liderando com muita folga. Tá aqui. Você pode ver aqui o número, a tabela. Flamengo com aumento, uma diferença positiva de 10%. Você vê alguns clubes também com aumentos mais significativos, né? Você vê, e aí isso deve acontecer com mais frequência, tá? Você vê o Flamengo com uma subida mais linear, com um ângulo mais, né? Incrementos menores, 5%, 10% de aumento. Dificilmente o Flamengo vai ter um grande salto de 20%. Mas nós vamos ver, assim, alguns clubes, particularmente clubes com receitas mais baixas, com uma linha um pouco mais radical, mais estruturada, mais forte. Por exemplo, o Corinthians, que subiu 21%. A arrecadação do Corinthians ainda está aquém do potencial do Corinthians. O Corinthians está chegando aqui perto já da casa de 1 bilhão. Claro, não dá para saber com a gestão atual, com todos os problemas, não dá para saber exatamente o que vai acontecer com a arrecadação do Corinthians. O Corinthians vive um momento, digamos assim, de muita instabilidade, então difícil fazer essa previsão. Mas o que a gente pode falar, por conhecer o tamanho do Corinthians, o potencial que ele tem no mercado mais rico do Brasil, é muito provável que haja sim um aumento forte nos próximos anos, se o clube, obviamente, se organizar, tá bom? Concentração e performance, esse aqui é um número interessante, esse aqui é um dado interessante, bem interessante, que é o ranking das receitas e a divisão por blocos, tá? Do primeiro ao quinto colocado, nós estamos falando, tá aqui em 2022 e 2023, em algo em torno de 50% das receitas ficam concentradas entre o primeiro e o quinto colocado. O segundo grupo, 25%, e até o último grupo, entre o 16º, vou colocar aqui para ficar mais fácil, do 16 ao 20º, tô brincando, hein? 11º ao 15º, sexto ao 10º e o primeiro ao 5º. Representam uma quantidade de dinheiro muito grande. E o Flamengo aqui, que tá no topo do ranking das receitas, quase que fica de fora desse primeiro grupo. E aí causando um pouco de diferença, de distorção um pouco nessa conta, né? Um pouco, não muito, né? Próximo slide. Receitas recorrentes. Você vê que o Flamengo, apesar de ter uma receita recorrente muito maior do que os outros clubes, a diferença de receita do Flamengo para os outros clubes é uma obscenidade. Tá? E você vê que a receita recorrente do Flamengo, a diferença da receita recorrente do Flamengo para o segundo colocado é maior do que a receita recorrente da maior parte dos clubes do futebol brasileiro. Isso aqui que a gente está vendo, é um quadro, é uma informação extremamente importante.
O Flamengo teve uma diferença negativa pequena, né? Perdeu um pouco, caiu para 2%. O Corinthians aumentou em 13%. O Palmeiras não teve aumento. O São Paulo teve um aumento muito grande. O Bragantino, meio complicado, porque as contas do Bragantino não são totalmente transparentes. O Bragantino é uma empresa, né? O Red Bull Bragantino. O Fluminense, um aumento gigantesco e por aí vai. Tem algumas distorções por causa de anos específicos, né? Receitas recorrentes trazem algum aspecto distinto das totais. Notamos que o Fluminense e o São Paulo apresentaram grandes saltos associados, em parte, à performance nas Copas. Ou seja, para que vocês saibam, os prêmios das participações dos clubes são considerados receitas recorrentes. O Red Bull Bragantino também, o que provavelmente tem relação com os aportes de controlador. Mas além dos clubes que retornaram da Série B, o Botafogo é um destaque, de certa forma impulsionado pelo desempenho na Série A, mas também pelo aumento de receitas comerciais. Ou seja, o Botafogo, além da performance no campeonato, o Botafogo, olha aqui, o maior aumento de receitas recorrentes teve um aumento gigantesco na parte comercial. Obviamente é tudo relacionado, né? Receitas totais e receitas recorrentes, comparativo por clube. Esse dado também é um dado importante. A linha escura aqui o caso do Flamengo, tá? Se eu marcar aqui o Flamengo. A linha escura aqui refere-se ao total de receitas. Aqui, a linha mais clara, as recorrentes, tá? E aqui a porcentagem do total. Quanto maior for esse total, mais sólido é o clube, obviamente. Quanto mais receita recorrente, quanto mais receita recorrente for mais próxima do total, melhor. O Flamengo tá bem. Tem alguns clubes com característica bem perigosa aqui. O Santos, é que o Santos também tá rebaixado, né? Mas o América, o Atlético Mineiro. E aqui é um empate técnico entre os clubes com maior receita do Brasil, né? Então o Flamengo tá bem nesse número também. Poderia ser um pouco melhor, mas você vê que a diferença não é muito grande, né? O São Paulo aqui com 82%, o Flamengo com 79%. Mas o Flamengo muito maior do que o São Paulo. O São Paulo também é um clube, na minha visão, no meu entendimento, com muito mais potencial de receita do que tem no momento. Vamos lá, próximo dado aqui. E aqui do lado você tem aqui uma noção dos valores totais da receita recorrente. Vamos pegar aqui os casos problemáticos, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro. Cadê o Atlético Mineiro? 446 e apenas 334 de receita recorrente. Tem um balão grande ali, uma diferença grande de 25%. Nem é tão grande assim, nem é tão problemática assim. Mas aqui é uma receita, né, pequena comparado com o Flamengo. O Botafogo, uma melhora aqui também, 355 a 305. Botafogo também, uma porcentagem interessante, de 86%. Enfim, tem alguma. E são sinais positivos, tá? No geral.